Simbora, então, artigo 211 da nossa Constituição, que vai tratando das obrigações da União, do Estado, dos Estados e do Distrito Federal. Só melhorar essa imagenzinha aqui para mexer no alô. Isso. Então, a União, Estados e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Basicão, né? Já falamos isso aqui. Então, o parágrafo 1º, a União organizará o Sistema Federal de Ensino dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva. Então, meio que óbvio isso aqui, só para a gente entender. Compete à União financiar, bancar, manter as instituições federais, fazer a redistribuição da ação dos impostos para as demais instâncias da política administrativa do país, que são os estados e os municípios, e fazer a ação supletiva. Então, complementar, suplementar, adicionar recursos, caso, e isso acontece muito, caso o município não tenha uma arrecadação condizente com a sua necessidade, com as suas despesas aqui na educação, mas não só na educação. Se o município não consegue arcar com os recursos para manter essa educação, consequentemente, ele não consegue arcar com recursos para saúde, saneamento básico, assistência social, enfim. Então, a União tem essa função também supletiva, de incrementar recursos. Aí existe vários artifícios legais, jurídicos, nós não vamos falar dele aqui, mas, por exemplo, a famosa lei Robin Hood, que tira parte do recurso dos municípios mais ricos, com maior produção, com maior arrecadação, e redistribui para os municípios mais pobres, tentando trazer uma equidade, fazer uma reparação, fazer uma redistribuição desses recursos com o objetivo de alavancar, de desenvolver, de criar geração de emprego e renda também nessas regiões mais pobres, tá? Então, aqui é meio óbvio, mas só para lembrar disso. De forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrões mínimos de qualidade do ensino mediante assistência técnica, financeira, como já falei, aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Cai muito em concurso isso aqui agora, nós vamos conversar, mas e para entender, inclusive em Minas, essa questão do parágrafo 2º aqui do artigo 211 foi e é motivo de muita polêmica, que é o quê? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Depois nós vamos voltar nesse assunto lá na LDB. Prioritariamente. Olhe, eu sempre... Estou fazendo isso aqui direto. Eu sempre chamo atenção para os termos. Prioritariamente, não é exclusivamente. Assim como na aula anterior nós falamos da educação indígena, deixa eu até voltar nela aqui. Olha, lá na aula anterior, falando que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa assegurada, eu falei muito do assegurada, assegurar às comunidades indígenas a utilização da língua materna. Então, assegurada. Na questão indígena, é assegurada, não é obrigatoriamente. Pode ser que caia essa pegadinha no concurso também. Tá? Então, no Brasil, ensina-se em língua portuguesa. As comunidades indígenas asseguram a língua materna, não é obrigatório. Nesse caso aqui, quando estamos falando da redistribuição de recursos e da atuação para os municípios, artigo 211, parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio. Por que é interessante chamar a atenção disso aqui? Em Minas Gerais, nós temos muitas escolas estaduais que ofertam ainda a educação infantil e o Fundamental 1 e 2. Como a própria legislação coloca, é função do Estado e do Distrito Federal atuar prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio, no Fundamental 2 e no ensino médio. Quando nós percebemos essa duplicidade de atuação, ela já começa, então, aqui ferindo o que propõe a LDB, uma redação de 96, lembrando que a Constituição, lembrando que a Constituição foi promulgada em 88, então, redação de 96, quando da elaboração da nossa LDB,
falando dessa prioridade do município atuar no fundamental e na educação infantil, Estado e Distrito Federal atuando prioritariamente no fundamental e médio, prioritariamente no fundamental 2 e no ensino médio. Pode ser, e acontece muito na prática, do Estado e o município atuarem no fundamental 2 concomitantemente em várias cidades. É normal, mas a própria legislação orienta, e isso deve ser procurado pelos gestores, que os municípios atuem na educação infantil e fundamental como um todo, e o Estado ficasse com o ensino médio com vistas aos estudos posteriores, e o ensino médio também profissionalizante, com formação tecnológica concomitante, como nós vamos ver na LDB. Tá? Então, essa é uma particularidade que nós temos. Chama atenção agora, porque na prática acontece ainda muito dessa briga, dessa luta de forças entre os servidores estaduais que deveriam passar aquela modalidade para o município, e essa luta de não querer essa modalidade, principalmente o Fundamental 1 e todo o Fundamental 2, venham ficar sob responsabilidade dos municípios. Então, é prioritariamente. Não é exclusivamente, obrigatoriamente. Nós vamos perceber atuação concomitante. Chama atenção porque, segundo a Constituição Federal, segundo lá a LDB que nós vamos estudar, isso já deveria estar acontecendo. O município atuando com educação infantil e ensino fundamental, Estado atuando com fundamental e ensino médio. Lembrando que, como já falei, a intenção é que das políticas próximo, toda educação infantil e fundamental sejam mantidas, gerenciadas, organizadas pelo município. Tá? Então, prioritariamente, município infantil, fundamental, prioritariamente, Estado, fundamental e médio. O que acontece hoje em muitas cidades não é o que prevê a legislação. Tá? Chamando a atenção para isso aqui, que cai em concurso. Então, olha aí, a palavra é prioritária, tá? Nada de obrigatório, até porque na prática em Minas nós não temos isso. E aí entra uma outra particularidade, que foi um programa lançado em 2020, mas muito fortemente incentivado agora em 2002, em Minas Gerais, que foi o programa de Mãos Dadas, chamado Programa de Mãos Dadas para o Futuro, que é um programa do governo do estado de Minas Gerais, que tentou repassar, conforme previsto aqui na Constituição Federal, essa educação do ensino fundamental, principalmente de algumas poucas escolas de educação infantil que estavam sob a responsabilidade do Estado, para os municípios. Alguns municípios aderiram, outros não, houve muita mobilização sindical, mas saibam que aquele desejo da política pública estadual não foi ao bel prazer do Executivo Mineiro. Ela já é prevista aqui na Constituição e também reforçada na nossa LDB. Bacana? Vamos lá para o parágrafo 4º do artigo 211. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, Estados, Distrito Federal e os municípios definirão as formas de colaboração de forma a assegurar universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Então, é o que já é falado, já falamos da questão de universalizar, da preocupação com qualidade, dessa equidade, do tratamento diferenciado aos desiguais. Falamos até na aula da Declaração Mundial de Educação para Todos, que é o tratamento, equidade, o princípio de tratamento diferenciado aos desiguais, com o objetivo de promoção, tá bom? Outro detalhe que também cai em concurso, mas é lembrar, como eu falo, é sempre entender e lembrar, o parágrafo 5º, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Tá? Então aqui entra, mais uma vez, a prioridade da educação básica pública, ensino regular. Se você falar, vai cair concurso, e cai. A obrigação a educação pública deve atender prioritariamente o ensino regular, a educação à distância. Não, retire, sempre fica. Vamos limpar a cabeça quando formos pensar nesses termos. A educação básica pública atende prioritariamente a educação regular. Não cita aqui modalidades, não cita aqui nenhuma outra possibilidade de outros programas. Vamos pensar na educação regular, que é a educação que acontece associada com aquele desejo que é da legislação de trazer ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
que é o básico, como nós já vimos aqui na declaração, na Constituição, como vimos na proposição do documento internacional, que é a declaração, e como vamos detalhar, reforçar na LDB. Bacana? O parágrafo 6º, falando, mais uma vez, União, Estados e municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Essas emendas aqui, todas essas aqui de 2020, nós vamos falar dela especificamente, o parágrafo 6º, parágrafo 7º, que é uma emenda à Constituição, emenda número 108, emenda constitucional de número 108, que vem tratando da reconfiguração do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, Serviços e de Transporte, com objetivos de suplementar os recursos para o Fundeb, tá? Nós vamos tratar, vai ser uma aulinha extra aqui, que nós vamos falar especificamente dessa emenda 108, que vem reconfigurando as alíquotas de ICMS, os repasses do ICMS para a educação, tá bom? E principalmente por conta desse parágrafo 7, que nós vamos falar agora. O padrão mínimo de qualidade que trata o primeiro parágrafo desse artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o CAC. Isso aqui nós vamos ouvir falar muito, tá bom? Custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 dessa Constituição. Nós estamos sempre falando aqui dos artigos que tratam da educação, 205 a 214, mas sempre vai chamando outros artigos que vão falando de critérios que se associam à educação, como esse do CAC, do custo aluno-qualidade, que nós vamos falar também quando formos falar dessa emenda constitucional 108. Beleza? Fazer mais uma pausinha aqui e já voltamos. Até.